Olá, pessoal! Vou fazer a correção aqui das aulas 11 e 12, da apostila 5, tá? Para quem não estava presente na aula ao vivo no Hangout no dia 6. Então, ó, o primeiro, ele pediu, obtenha uma equação geral da reta S paralela à reta R na figura abaixo. Então, ó, se elas são paralelas, e repara que elas não são coincidentes, elas são distintas, porque uma não está sobre a outra, tá vendo? Mas elas vão ter, então, portanto, aqui ó, o mesmo coeficiente angular, a mesma abertura em graus em relação ao eixo x. Então, você pode calcular aqui olhando pela reta R, porque ela já tem aqui dois pontos que cortam ó, o eixo y e o eixo x. Então, ó, o que ele fez aqui? Ele pegou esses dois pontos, o endereço deles, que aqui é 0 em x, 3 em y, e aqui menos 6 em x e 0 em y. E calculou o coeficiente angular, ó. Em y é 3 menos 0, em x é 0 mais 6, porque como aqui é menos, menos multiplicando menos fica mais. E aqui daria 3/6, ó. Só que ele reduziu para meio, né? Porque é a mesma coisa, só você dividir em cima e embaixo por 3, e aí você vai chegar aqui nessa fração, tá bem? Como o coeficiente angular é igual, ele pegou agora ó, a equação fundamental da reta e simplesmente substituiu. Pegou esse ponto aqui da reta S, ó, 1 e 2, e substituiu. Então, onde era o y, ele colocou o 2, que é o endereço aqui do ponto P, tá vendo? Onde era o m, ele colocou o meio, que a gente descobriu ali em cima, e onde era o x0, ele colocou o 1. E aí, se você multiplicar, ó, para você sumir com esse denominador aqui, é só você multiplicar dos dois lados da igualdade por 2. Aí, aqui fica 2y, ó, 2 vezes menos 2 dá menos 4. E aqui, quando você multiplica por 2, o meio some com o 2 e fica só x menos 1. Tá vendo? Como você quer a equação geral, é só você colocar tudo do mesmo lado da igualdade. E nós trabalhamos geralmente com o x sempre positivo em ordem alfabética. Depois x, depois y, depois um número sozinho, tá, gente? E aí ele achou aqui a resposta como x menos 2y mais 3. O que daria também para fazer, em vez de você fazer esse cálculo aqui, é você analisar o próprio plano cartesiano. Se eu sair do 0, andei até o 3, em y andei 3. Se eu sair do 0, andei até o menos 6, em x eu andei 6, eu nunca ando negativo. E aí, como a abertura aqui é menor que 90 graus, esse coeficiente continua sendo positivo, tá? E aí você simplificaria e chegaria também aqui em meio. Tudo bem? O próximo, ele pede o valor de B e C, que estão aqui, ó, B e C. Sendo que a reta R é paralela coincidente com a reta S. Então, quando elas são coincidentes, é como se elas fossem uma sobre a outra. É como se a S aqui desse desenho inicial tivesse sobre a R, tá? É como não? É exatamente assim, uma sobre a outra. E aí, o que ele fez aqui? Ele transformou a equação S numa equação reduzida. Para quê? Para que ela ficasse no mesmo formato que a R e você pudesse igualar tanto o coeficiente angular, que é o que acompanha o x, quanto o linear, que é o número sozinho, tá bom? Então, ele fez o seguinte, que menos 2 dividido por b é igual a 1/3, que é o coeficiente angular da reta R, tá vendo? E aí, se você multiplicar em cruz aqui, ó, você vai chegar que o b é igual a menos 6. A mesma coisa ele fez com o linear, que é onde ele corta aqui, ó, no eixo y, tá vendo? Nesse caso aqui, ele pôs que menos c sobre b é igual a 2. E aí, se você multiplicar, ó, ficaria que c é igual a menos 2 vezes b. Só que o b você já tem, que é menos 6, então é só você pegar e substituir aqui, gente. E o c ficaria igual a 12, então. Então, a alternativa correta é onde o b é menos 6 e o c é 12, nessa ordem, tá bom? Que foi assim que foi pedido lá no plural. Agora, esse último aqui, determine o ponto de intersecção entre as seguintes retas. E aí, ele dá a reta R, escrita dessa maneira,
e a reta S dessa maneira. E repara, esse ponto de intersecção vai ser o mesmo endereço de x e y na reta R, vai ser o mesmo endereço de x e y na reta S. Ele fez aqui algumas substituições que eu achei um pouco mais complicadas, então eu fiz um manual aqui para vocês, que eu achei um pouquinho mais simples. Então, ó, se é o mesmo endereço, e o x tem essa carinha de t menos 2, é só você pegar aqui a reta S e aonde está x, substitui por t menos 2, tá vendo? Aí aqui tinha menos, que era da reta S, e aonde está y, você coloca 3t menos 1. E agora é só você pegar e resolver essa equação do primeiro grau, ó. Lembrando que o menos aqui antes do parênteses, ele inverte todos os sinais de quem está dentro, ó. Ficou menos 3t mais 1. E aí, se eu tinha t, gastei 3t, fiquei com menos 2t, tá vendo? Se eu tinha uma dívida de 2, mas eu tinha 4, eu fiquei com 2. E aí, invertendo o lado da igualdade, eu inverto a operação. Então, mais 2 ficou menos 2. E esse menos 2 vezes t, ele foi dividindo, ó. E aí, no final, você tem que o t é igual a 1. Se o t é igual a 1, é só você substituir agora na reta R, ó. O x lá era t menos 2, então 1 menos 2 vai dar menos 1. O y era 3 vezes t, o t é 1, então é 3 vezes 1 menos 1, que é igual a 2. E aí você acha que o ponto de intersecção dessas duas retas é o ponto menos 1 em x e 2 em y, tá bom? Espero ter ajudado, que vocês tenham boas férias e que a gente possa retornar mais forte, tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus.